Estamos vivendo um momento estranho, um momento onde a gente patologiza tudo. Tudo vira um transtorno. Você fica triste? Depressão. Você está ansioso? Transtorno de ansiedade. Você procrastina? TDAH. Você é perfeccionista? Tem TOC. Você é tímido? Tem fobia social. Tudo, absolutamente tudo, vira diagnóstico. E aí vira medicação, vira rótulo. Mas aqui está a verdade que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Nem tudo é psicopatologia, nem tudo é transtorno. Muita coisa que as pessoas estão vivendo é só a vida, é ser humano. E é importante você entender isso como psicoterapeuta, porque quando você confunde uma demanda com uma psicopatologia, você está fazendo um desserviço enorme para o seu cliente. Olá, eu sou Jéssica Amorim e a minha missão é ensinar terapia cognitivo-comportamental de uma maneira descomplicada para te ajudar a atender com confiança e fidelizar seus clientes. Então vamos começar com uma pergunta simples. O que significa estar vivo? Significa ter emoções, desafios, dificuldades, significa ter perdas, ter medos, incertezas. Tudo isso faz parte da experiência humana, não é uma doença, é a vida. Quando nós perdemos alguém, ficamos tristes, é natural, é esperado, é saudável. Você deveria de fato ficar triste. Se você não ficasse triste com uma perda importante, aí sim a gente pensaria em uma coisa estranha. Mas não, isso é natural, isso é normal, e é chamado de luto. Não é depressão. Quando você tem algo importante acontecendo, uma apresentação no trabalho, um encontro com alguém que você gosta, uma decisão importante, você fica ansioso. É natural. Seu corpo está te preparando, você está ativando para lidar com alguma coisa que é importante. Isso não é um transtorno, isso é adaptação. É a biologia funcionando muito bem. Quando você está em uma situação social e sente um pouco de vergonha, um pouco de desconforto, isso também é sentido porque você é humano. Você está tendo uma resposta social apropriada. A maioria das pessoas sente isso. Isso não é ansiedade social. Isso é ter sensibilidade social. É normal. E tem mais. Quando você procrastina um pouco, quando você deixa as coisas para o último momento, às vezes, quando você tem dificuldade em se concentrar em uma tarefa que não te interessa, isso é normal, isso não é TDAH. Isso também é ser humano. Todo mundo procrastina às vezes. A questão é o quanto isso está interferindo na sua vida. Porque é aí que está a diferença. A diferença entre uma experiência humana normal e uma psicopatologia. Uma psicopatologia, um transtorno, tem características bem específicas. Primeiro, persistência. Não é algo que acontece uma vez. Não é algo que acontece em uma situação específica. É um padrão. É algo que aparece repetidamente, que está ali o tempo inteiro ou que aparece muito frequentemente. Segundo, intensidade e impacto funcional. Não é só incômodo, é algo que está realmente prejudicando a vida da pessoa. Está prejudicando o trabalho, os relacionamentos, a qualidade de vida. Está prejudicando a capacidade de funcionar bem. Terceiro, duração. Um transtorno não é algo que apareceu ontem, tem uma duração mínima. Pode ter 2 semanas, pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, dependendo do transtorno. Mas tem uma duração. Então, vamos pegar alguns exemplos bem claros para conseguir diferenciar. Tristeza versus depressão. Uma pessoa fica triste porque terminou um relacionamento. Isso é legítimo, isso é normal. Ela pode ficar triste por dias, por semanas até. Mas essa tristeza, ela é contextualizada, ela faz sentido. Ela está relacionada a um evento e
conforme o tempo passa, conforme a pessoa processa, conforme a vida segue, a tristeza diminui. Ela volta ao funcionamento normal. Agora, na depressão é diferente. Depressão é quando a tristeza persiste além do esperado, quando não está mais contextualizada apenas a um evento, quando a pessoa perde o interesse em coisas que gostava, quando está com insônia ou dormindo demais, quando tem fadiga acentuada, quando está tendo pensamentos de morte ou suicídio, quando isso está durando semanas ou meses e quando está interferindo realmente na capacidade de trabalhar, de se relacionar, de funcionar. Aí sim a gente começa a considerar um transtorno, possivelmente um episódio depressivo maior. Agora, vamos pensar na ansiedade versus um transtorno de ansiedade. Você tem uma apresentação importante no trabalho, você fica ansioso, você dorme mal na noite anterior porque está nervoso. Você toma uma água, você respira, você entra lá e faz a sua apresentação. Pronto, a ansiedade foi útil, ela te preparou. Mas o transtorno de ansiedade é quando a ansiedade aparece sem razão aparente ou quando aparece de forma desproporcional ao evento. Quando a pessoa está constantemente preocupada, com medo, mesmo quando não há ameaça real. Quando isso está durando meses. Quando está interferindo no sono, no trabalho, nos relacionamentos. Quando a pessoa não consegue controlar a preocupação. Quando tem sintomas físicos persistentes. Aí é um transtorno. Vamos pensar ainda em timidez versus ansiedade social. Você é tímido, você fica um pouco nervoso em situações sociais. Você prefere ficar mais quieto. Você não se sente super confortável em festas grandes, mas ainda assim você vai. Você interage, você ainda consegue fazer amigos, consegue ir a reuniões, consegue funcionar socialmente. Isso é timidez, é um traço da sua personalidade. Agora, na ansiedade social, é quando a pessoa tem medo intenso das situações sociais, quando ela evita completamente, quando ela não consegue fazer uma apresentação, não consegue ir a festas, não consegue falar com estranhos, porque a ansiedade é tão intensa que ela quer fugir. Quando isso está durando meses, quando está prejudicando o trabalho, os relacionamentos, aí pensamos em um transtorno. Vamos ainda pensar na procrastinação ocasional versus TDAH. Todo mundo procrastina às vezes. Você deixa aquele projeto para a última hora, você demora para fazer aquela tarefa. É normal, faz parte do ser humano. Agora, no TDAH, a pessoa tem dificuldade persistente em atenção, tem impulsividade, tem também hiperatividade desde a infância em múltiplos contextos e está interferindo de maneira significativa na vida daquele indivíduo. Não é só, eu procrastino às vezes. É um padrão persistente de dificuldade em atenção e controle de impulsos que está prejudicando a escola, o trabalho, os relacionamentos. E esse é o ponto. Nós não podemos confundir as coisas, porque quando a gente confunde, nós estamos patologizando a experiência humana normal. Nós estamos rotulando pessoas com características de personalidade como sendo transtornos. Você está medicalizando coisas que não são transtornos. E qual é o dano disso? Bem, tem vários. Primeiro, a pessoa passa a se ver como doente, ela passa a se ver como tendo um problema que está fora do seu controle. Ela perde esse controle. Ela passa a depender de medicação ou de outras coisas em vez de desenvolver habilidades. Segundo, muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico errado. Ela às vezes toma uma medicação que não precisa, que pode ter efeitos colaterais e que não vão resolver o problema, que às vezes nem é um problema. Terceiro, a verdadeira psicopatologia, às vezes ela fica mascarada. Porque se você está patologizando tudo, você não consegue identificar quando alguém realmente tem um transtorno. Você não consegue fazer um diagnóstico diferencial bem feito. Então,
Como você, psicoterapeuta, consegue diferenciar? Bem, você precisa fazer algumas perguntas. Você precisa investigar. Qual é a duração? Quanto tempo isso está acontecendo? Qual é a frequência? Isso acontece todos os dias? Algumas vezes por semana? Raramente? Qual é a intensidade? Como isso está interferindo na vida? Está prejudicando o trabalho, os relacionamentos, a saúde, a capacidade de funcionar? Porque aí a gente consegue entender. Nós conseguimos ver se é uma experiência humana normal ou se é um padrão persistente que está realmente interferindo na vida do indivíduo. E aqui está uma verdade importante. Você não precisa, ou as pessoas não precisam ter transtornos para procurar psicoterapia. Nós podemos trabalhar com várias demandas psicológicas que são legítimas. As pessoas podem apresentar dificuldades no relacionamento, em lidar com perdas, em encontrar propósito, em lidar com estresse. Isso é uma razão suficiente para ir no terapeuta, mas não significa que as pessoas tenham transtorno. Significa que elas são humanas e podem melhorar a partir de um processo de psicoterapia. E a TCC funciona muito bem com essas demandas psicológicas. As pessoas não precisam necessariamente de um diagnóstico de transtorno para se beneficiar da terapia cognitivo-comportamental. Nós, como psicoterapeutas, precisamos e devemos saber diferencial, que consegue verificar quando é a vida normal acontecendo e quando é uma psicopatologia. E, a partir disso, tratar de forma apropriada. Então, quando você estiver atendendo o seu cliente, quando ele chega com uma queixa, com uma demanda, lembre-se, nem tudo é psicopatologia, nem tudo é transtorno. Na verdade, a grande maioria das coisas não são. Muita coisa são coisas que as pessoas estão vivenciando e que é a vida, é ser humano. E o nosso trabalho é ajudar esse cliente a lidar com a vida de forma mais saudável possível, sem patologizar tudo. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Deixe aqui o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para quem deve aprender isso também. Um abraço e até a próxima.